18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você sempre aí na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Nathalie Moraes. Oi, Nathalie. Oi, Carlão, muito boa noite pra você e pra todos os nossos ouvintes que nos acompanham, nos dão essa carona até às 7 da noite. Você já sabe que aqui no 18 horas você confere as principais notícias, tudo que é destaque no Brasil, no mundo, nesta quinta-feira até às 7 da noite aqui nas 100,7. Mix. E é claro, hein, lembrando aí, nosso ouvinte, participe conosco aí do programa 18 horas até às 7. Nós estamos aqui à sua inteira disposição. Comente, participe, acione aí o nosso WhatsApp 994887592. Tá valendo a sua participação, a sua presença aqui no 18 horas. É isso mesmo, queremos saber a sua opinião. O que você pensa sobre os assuntos, as reportagens que abordamos aqui no 18 horas? Manda um alô pra gente através do 994887592. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Senador Plínio Valério contesta contrato de OS para hospitais em Manaus após escândalo e suspensão em Goiás. Polícia Federal mira suspeito de incêndio criminoso na vegetação do INPA em Manaus. Madrasta é presa por obrigar enteadas adolescentes a se prostituírem. Receita Federal libera a consulta a lote residual do imposto de renda para 1,3 mil amazonenses. Ministério Público Federal cobra habilitação de ambulatório especializado às pessoas transexuais no Amazonas. 6:03, mais uma vez, boa noite, obrigado pela sua companhia, pela sua participação aqui em 100,7. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques de hoje, em 20 de fevereiro de 2025, no ar para você, mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, a Organização Social Agir, que administra o Complexo Hospitalar Sul no Amazonas, ou seja, o Hospital e Pronto-Socorro que nós conhecemos como 28 de agosto, e o Instituto Dona Lindu está mais uma vez no centro das denúncias aí. Quem tem detalhes e quem traz informações pra gente desse assunto de extrema importância é Nathalie Moraes, né, Nathalie? Tudo bem, Nathalie? Diz aí pra gente, o que está acontecendo com esses complexos hospitalares, Nathalie? Então, Carlão, né, de dezembro para cá são inúmeros os escândalos envolvendo aí essas duas unidades hospitalares. Como você já adiantou, a gente está falando aí do Complexo Hospitalar Sul, formado ali pelo Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e pelo Instituto da Mulher Dona Lindu, né? O que acontece é que hoje o senador Plínio Valério voltou a criticar esse contrato que foi firmado pelo governo do Amazonas com a organização social. Isso porque a Justiça de Goiás suspendeu um contrato da mesma OS por diversos indícios de irregularidades. Inclusive, em um vídeo publicado nas redes sociais de denúncia, né, o governo, enquanto o governo mantém os pagamentos para agir, médicos e cooperativas aqui do nosso estado estão aí sem receber um centavo, Carlão, desde o mês de outubro. Inclusive, né, a gente já recebeu alguns desses profissionais aqui no programa 18 horas. A gente já debateu, já cobrou uma resposta do sindicato e tudo mais, né? Exatamente, né? Representantes das empresas médicas. Isso. A gente já cobrou do Ministério Público, dos órgãos de controle, já cobrou do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde. Inclusive ontem, aí no programa desta quarta-feira, a gente recebeu aqui no 18 horas o deputado estadual Wilker Barreto, e aí durante a entrevista, né, ele cobrou providências, lembrando, Carlão, né, de toda a situação que vem sendo alertada quanto à atuação da Agir na saúde pública aqui do Amazonas. A situação lá em Goiás reforça todos os questionamentos que nós já apresentamos aqui no programa 18 horas.
Como é que está a qualidade da gestão? E quais são os cumprimentos das exigências contratuais aqui no Amazonas? E aí foi exatamente sobre isso que o senador Plínio Valério veio às redes sociais nesta quinta-feira para questionar esse contrato firmado entre o Amazonas e a OS Agir para a gestão do 28 de agosto e também do Dona Lindu. Ele voltou a questionar, Carlão, porque o que acontece? Na última segunda-feira, a Justiça de Goiás suspendeu o contrato da Associação de Gestão de Inovação e Resultados em Saúde da Agir por conta de toda essa ilegalidade. E aí aqui no Amazonas, ao contrário de tudo isso, a OS continua operando com um serviço precário nas unidades de saúde e até agora o governo se mantém calado diante de toda essa situação. A gente vai conferir agora um trecho do vídeo publicado nas redes sociais do parlamentar, né? E aí ele falou sobre o que seria o que vem acontecendo aqui no Amazonas, uma enganação, um desrespeito. A gente vai conferir aí o vídeo publicado pelo senador Plínio Valério. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, vai poder conferir também todas essas imagens. Vamos ouvir. Dizer para você que eu não esqueci não, tá? Aquela questão da AGI, aquela organização social lá de Goiás, que o governo do estado está dando milhões, que expulsaram os médicos no 28 de agosto e estão administrando o 28 de agosto, reduziram de 300 leitos para 100, alguma coisa tem que melhorar, né? Mas a enganação começou aí. Pois é, lembram dela, da AGI? A Justiça de Goiás acaba de cancelar um contrato de 615 milhões da AGI com o governo de Goiás. Lá eles têm a matriz, olha só, lá já descobriram quem eles são, já puniram e suspenderam. E aqui não, ao contrário, olha o que o governo do estado está fazendo. Não paga a cooperativa, não paga os médicos desde outubro, novembro, dezembro e janeiro, e tem dinheiro disponível, veja no gráfico aí, para pagar a AGI. Tem uma coisa errada aí. Quando tem coisa errada, é dever nosso, de representante seu, trabalhar contra. Nós vamos continuar agindo em cima da AGI para que essa enganação acabe. 18 horas. Carlão e ouvintes, né? A gente assistiu e ouviu aí a fala do senador Plínio Valério e a gente aqui, é claro, também vai continuar acompanhando essa falta de ação da OS Agir aqui no Amazonas, Carlão. Aproveitando aí o trocadilho do senador, né? Preciso agir, né? Com relação a Agir. Agora 6:08, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o pessoal, novidade na área para quem usa Uber. Atenção, a empresa anunciou hoje uma atualização que dá mais poder pros motoristas na hora de escolher os passageiros. Agora, se o motorista der só uma estrela para alguém, atenção, hein, você passageiro receber uma estrela, esse passageiro, digamos assim, já era, fica automaticamente bloqueado para ele, não vai mais poder chamar Uber. Nathalie, é isso? Exatamente, Carlão. E se a nota for 2 estrelas ou 3 estrelas, o motorista pode decidir se quer ou não continuar aceitando as corridas com essa pessoa. Agora, se a nota for 4 ou 5, aí não tem essa opção, segue o jogo ali normalmente. Beleza, a Uber diz que essa mudança é para melhorar a experiência dos motoristas e deixar o sistema de avaliação mais justo. E, é claro, incentivar os passageiros a se comportarem melhor, né? Porque tem uns que são realmente bastante folgados, né? A gente vê, inclusive, muito isso, né, Nathalie, nas redes sociais, aí nos memes por aí. Como tem passageiro estranho, deve ser difícil esse trabalho. Ninguém quer, é claro, ficar sem carro na hora do aperto, então, portanto, né, controle-se, não é isso, Nathalie? Pois é, Carlão, e a gente tá, né, o fim de semana já tá batendo na porta e é fim de semana de véspera de carnaval. Então, né, a gente sabe, é preciso garantir a segurança não somente dos motoristas por aplicativo, mas também, né, da segurança do Uber, do brasileiro como um todo. Inclusive o Marcelo Brasileiro, que é um Uber, né, reforçou aí que o respeito vale para todos os lados. Então, se um passageiro se sentir maltratado por um motorista, ele também pode denunciar e pelo aplicativo. Ou seja, dando uma geral aí, pessoal, bora
manter o respeito, porque agora o motorista pode decidir com quem ele quer rodar, é simples assim, então você está sendo observado. 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, temos mais um caso chocante em Manaus. Uma mulher de 40 anos foi presa nesta quinta-feira por policiais da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Olha o que acontece, ela é acusada de explorar sexualmente suas duas enteadas, que são adolescentes, uma de 14 e outra de 16 anos, Nathalie. E segundo a polícia, Carlão, que história, viu? A mulher agenciava os encontros das jovens com homens para ter um lucro. Ela tinha realmente um retorno financeiro por trás das duas enteadas. Os abusos, infelizmente, acabaram resultando na gravidez das duas adolescentes. A gente conversa sobre esse assunto a partir de agora, ao vivo, com ele, que já está aqui nos estúdios da Rádio Mix, o nosso repórter André Meirelles, que tem mais informações. Muito boa noite para você, André Meirelles, seja bem-vindo. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes. As investigações começaram quando, André? Foi depois da denúncia da adolescente de 14 anos, que revelou os abusos, que ela começou ainda muito cedo, desde quando a menina tinha 11 anos, e tudo isso acontecia no interior aqui do nosso estado, no município de Borba. Que tristeza, André, esse assunto. Exatamente isso, Nathalie. A denúncia foi feita por uma dessas adolescentes. Muito boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7 FM, também no YouTube. Olha, a mulher aí, de acordo com a titular da DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a titular, que é a delegada Juliana Tuma, disse que essa mulher já está presa. Ela foi presa, inclusive, ali no bairro do Educandos, que fica na zona sul aqui de Manaus, por meio de mandado de prisão preventiva. Vamos acompanhar a fala da delegada. Hoje pela manhã, a DEPCA cumpriu esses mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor desta mulher, que é madrasta das vítimas. Nós temos nessa situação duas vítimas, uma de 14 e outra de 15 anos, todas duas grávidas, fruto da exploração sexual que elas eram vítimas dessa mulher. Essa situação toda está sendo investigada pela DEPCA. Essa mulher vai ser encaminhada hoje à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. 18 horas. Tá, então, Nathalie, Carlão, a gente conferiu a fala aí da delegada titular da DEPCA, a Juliana Tuma, que estava falando aí sobre o cumprimento desse mandado de prisão preventiva. Inclusive, essas investigações, elas começaram com a denúncia da adolescente de 14 anos, mas que foi descoberta que a irmã dela, que agora tem 16, e que está, inclusive, na maternidade para dar à luz a uma criança que foi fruto dessa exploração sexual, tem essa mesma história praticada aí pela madrasta. Os abusos começaram no município de Borba, aqui no interior do Amazonas, quando elas ainda eram meninas de apenas 11 anos. E em escuta, as vítimas contaram que eram vendidas para vários homens ali na área portuária da Panair. Quando se negavam a fazê-las, eram ameaçadas e até mesmo espancadas pela madrasta, pois elas eram elas ficavam com o dinheiro que recebia pelos programas sexuais que eram arranjados aí para as enteadas. Até o momento está sendo feita ainda todas essas investigações, ainda não há essas evidências claras de que o pai tinha o conhecimento do caso, Ele nega e disse que trabalha aí à noite em Balsas e desconhecia totalmente o que acontecia com as filhas. É verdade. Então, pelas investigações até agora, apenas essa mulher, essa madrasta dessas adolescentes está presa e à disposição da justiça. Está sendo ouvida aí, já foi ouvida aí na delegacia, contou uma versão para a polícia, e a gente também segue acompanhando aí esse caso, Só lembrando que hoje elas têm aí 14 e 16 anos, mas a exploração sexual, elas começaram a ser vendidas exatamente pela madrasta com 11 anos de idade, Então, olha o tempo ainda, Até de 11 anos até agora, com uma que completou 15, outra 16, já foram aí mais de 3 anos sendo exploradas sexualmente, aí sendo vendidas, E também essas investigações vão continuar até mesmo para identificar quem são, esses homens que também estavam fazendo parte aí, sabiam que eram crianças
crianças e mesmo assim aceitavam aí essas explorações sexuais. Carlão, Nathalie. Valeu, André. Boa tarde. Agora 6h15, você no melhor mix do Brasil. Mix. Aquela história do aumento da gasolina, hein? Que inclusive continua com o mesmo preço, não mudou nada. Mais 35 postos de combustível foram multados em Manaus este mês por conta do aumento no preço da gasolina e não baixou ainda, né? Não baixou, Carlão. E as multas são aí resultado de denúncias junto ao Instituto de Proteção ao Consumidor do Amazonas. Eu tô falando do Procon Amazonas. E quem tem todos os detalhes pra gente sobre essas multas, essas autuações dos postos de combustíveis é a repórter Odineu Araújo. O Amazonas está fiscalizando os postos de combustíveis em Manaus devido ao aumento no preço da gasolina no início desse mês. A investigação busca entender o motivo do aumento nos preços e como a gasolina subiu de R$ 6,89 para R$ 7,29 e o que justifica o etanol ter passado de R$ 4,99 para R$ 5,43 em alguns postos aqui da capital. Já foram multados 35 postos e outros receberam avisos para apresentarem notas fiscais. O chefe de fiscalização do Procon Amazonas, Pedro Malta, diz que o objetivo é evitar aumentos sem justificativa e garantir que os consumidores não sejam prejudicados. A equipe de fiscalização do Procon Estadual do Amazonas continuará fazendo as operações nos postos de gasolina em decorrência aí desse último aumento que à primeira vista apresenta-se como injustificado. Todos os postos estão sendo devidamente autuados por essa prática errônea e a equipe vai estar hoje dando seguimento nessas fiscalizações. Já fizemos um montante de 35 postos e continuaremos até que a gente encontre realmente, de fato, um patamar correto para a população. O reajuste no combustível foi causado pelo aumento na alíquota do ICMS, que é um imposto estadual. O Procon explica que o preço dos combustíveis depende de vários fatores, como o valor do petróleo no mercado mundial, a variação do câmbio, os custos de distribuição e revenda e os impostos federais. Além disso, a refinaria do Amazonas, sendo privatizada, pode definir seus próprios preços. Mas os consumidores que perceberem aumento irregular podem fazer denúncias pelos números 3215 4009 e 0800 092 1512. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6h18, você no melhor mês do Brasil, acompanhando aí os destaques do dia, os destaques dessa quinta-feira em mais uma edição do 18 horas. E olha só essa, hein? Mais de 22 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$680 mil, foram interceptados pela Receita Federal nesta madrugada. A droga estava na bagagem de uma mulher em apenas 31 anos de idade que tentava embarcar para o Rio de Janeiro, Nathalie. Exatamente, Carlão. Essa apreensão aconteceu durante uma operação de combate ao contrabando com apoio de cães farejadores da equipe K9. Ao abrir a mala, os agentes encontraram mais de 20 tabletes de drogas. A passageira disse que receberia R$4.000 pelo transporte, a famosa mula, né? Foi retirada do voo e presa em flagrante. Agora ela está presa na sede da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas. Agora são 6h19 e nós vamos agora falar de política, um momento interessante, né? Um momento onde a gente vai lá para os bastidores da política, né? Com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Boa noite, vamos embora para esses bastidores. Boa noite, Carlão, boa noite, Nathalie, boa noite para você que está com a gente na 100.7. Cíntia, olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi, né, denunciado pela Procuradoria-Geral da União. E os nossos políticos locais aqui, eles reagiram de alguma forma a essa denúncia, Cíntia Blink? Reagiram sim, senhor. Eles, os vereadores, por exemplo, da Câmara Municipal de Manaus, que tem essa pauta mais à direita, estavam um pouco cabisbaixo. Durante uma entrevista coletiva, Zé Ricardo, que é vereador, um dos mais votados, o segundo mais votado e que é do PT, mas que consegue ter a simpatia ali de quem também não é petista,
também foi questionado sobre o dia 16 de março, que é quando vai ter um protesto, né, contra o presidente Lula, e ele foi questionado sobre isso. Ele aproveitou o momento e colocou esse assunto do Bolsonaro, que Bolsonaro, quem eles têm que ter cuidado é com o Bolsonaro, enfim. Mas teve manifestações online na maior parte das vezes. Por exemplo, a deputada Débora Menezes, ela fez um vídeo ao lado do Bolsonaro, dando força para ele, dando força e apoio, apesar de que, assim, ela não cita a tal da denúncia da PGR, né? Mas, como foi logo no dia seguinte, e essa foi a mensagem, fica ali subentendido. Já o pai dela, Coronel Menezes, que tinha ou tem, a gente não tem muito como saber, né? Fala-se que está rompido. Coronel Menezes, ele fez uma postagem nas redes sociais postando a acusação da Procuradoria-Geral com as manchetes de líder de organização criminosa e com a foto de Jair Bolsonaro. Só que aí, passaram-se umas horinhas, ele já publicou uma imagem mais antiga em que ele estava na garupa do ex-presidente e escrevendo ali na legenda, sempre juntos e irmanados. Então, não dá muito para entender o que foi isso, se foi um apoio, se não foi. Há um silêncio que nos chama a atenção, né, que é do ex-senador Alfredo Nascimento, que é o presidente do PL, presidente estadual do PL, e ele não se manifestou. Você perguntou quais reações teve, mas nesse caso não reagia a uma reação que nos chama a atenção, muito, né? Exatamente. Tivemos também o delegado Péricles lá na Assembleia Legislativa falando que essa questão toda é uma cortina de fumaça, que o Brasil vive um estado de exceção e tudo mais. Então, houve sim, manifestações acontecem, mas a gente tem que ver, né, qual será o desfecho. A manifestação de quem é contra, de quem é a favor, e cobrança também de quem é a favor, né? Houve perguntas também sobre como é que isso impacta o seu mandato, você que tem essa pauta mais à direita, que sobe no palanque de Bolsonaro e dessa maneira conseguiu eleger. Então, apesar de atingir Bolsonaro, atinge mais pessoas, mas elas estão manifestando e até agora não soltaram a mão de Bolsonaro, né? Blink, vamos falar agora de um assunto que invadiu as redes sociais nos últimos dias. Tem muita gente discutindo, mostrando a sua opinião, e isso vai ser debatido, vai ser assunto da Câmara Municipal aqui de Manaus, que deve debater nos próximos dias um projeto de lei que proíbe aí a contratação de artistas e eventos que promovam apologia ao crime organizado e também ao uso de drogas. Eu estou falando ali do polêmico projeto de lei anti-Oruan, que tem movimentado e muito nos últimos dias as redes sociais, não é isso, Blink? É isso. Essa pauta chega a Manaus pelas mãos do vereador Raífe Matos, mas, como você falou, ela não é uma pauta só nossa, né? São Paulo e Rio de Janeiro também estão tratando desse assunto. Esse assunto, como você falou, ganhou redes sociais. Por quê? A lei, ela ganha esse nome, né, anti-Oruan, mas ela fala especificamente que não tenta proibir o município de Manaus, no nosso caso, de fazer contratação de qualquer artista que faça apologia ali a drogas ou ao crime. E aí, o Oruan, né, ele é um artista que faz exatamente isso. Então, ele virou a cara dessa lei. É só ele que faz isso? Não. Mas ele realmente tem nas letras uma... Muito forte esse tipo de mensagem. Então acaba ficando... Não é nem subliminar, é direto mesmo. Durante o Rock in Rio, né, ele chegou a fazer defesas em nome do pai, destacou toda a situação. Exatamente. E aí, na matéria, fala-se assim, que a cultura ela tem um papel fundamental na sociedade e nós precisamos garantir que o poder público não esteja financiando direto ou indiretamente espetáculos que promovam crime organizado e o uso de drogas. A juventude precisa ter boas referências e não conteúdos que romantizam a criminalidade. Isso está na parte ali que justifica por que existia esse projeto. Esse projeto, ele pretende fazer com que a Prefeitura de Manaus não contrate artistas que façam apologia à droga ou ao crime, e caso essa regra seja violada,
fala-se aqui em uma multa que corresponde a 100% do valor do contrato. E esse valor seria destinado à educação básica. Esse projeto ele ainda está tramitando na Câmara Municipal de Manaus. Então, ele precisa ir ao plenário, mas antes ele precisa ir para as comissões para ver se está tudo certo ali sobre legalidade, como isso vai mexer na parte financeira da prefeitura. Então ainda não é possível saber se ele será aprovado, se ele vai passar por esses filtros, passando como vai ser no plenário e depois como se manifesta a prefeitura de Manaus, que pode vetar também, talvez até concordando com a ideia, mas haja dentro ali do projeto a forma como ele foi feito, pode acontecer dele não obedecer alguma coisa que é básica. Mas a gente vai seguir acompanhando para saber, porque mesmo nos outros estados, né, Rio e São Paulo, também está nessa fase de discussão. Beleza. Blink, nós temos uma campanha importante aí em andamento, né, que é a campanha para reitor, né, vamos, né, da UFAM, né, que é a Federal do Amazonas. Exatamente. Quantas andas essa campanha e você tem alguma novidade pra gente sobre Novidade é que se encerraria ali o prazo no dia 25 de março para fazer campanha, mas aí estendeu para até dia 7 de abril. Acho que talvez o carnaval tenha mexido alguma coisa, não sei, mas vai ser online mesmo, viu? Tinha um grupo que era contra que a eleição fosse online, mas ela vai acontecer online de 8 às 20 horas no dia 7 de abril. Então logo em abril a gente vai saber quem será o novo reitor da UFAM. E tem muito candidato, viu? Tem a chapa Somos Mais UFAM, com Alan Rodrigues, UFAM Caruana, com Terezinha Frasch. A outra chapa é Mudança, com Tanara Lauschner, certamente da família do alemão que foi vereador. O UFAM do Futuro começa hoje, Adriana Marie, por uma UFAM que humaniza, instrui e transforma. Esse é do Marco Mendonça. Então tem aí, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos, 6 opções para quem está na UFAM, vai poder fazer a votação. Em abril saberemos quem será o próximo reitor. E eles vão ter debate, viu? Vão ter debate e a gente vai poder acompanhar. No dia 21 de março, a gente vai então poder ver tudo de perto. Boa. Blink, e o deputado federal e atual secretário municipal de assistência social, eu tô falando aí do deputado Saulo Viana, já anunciou que vai mudar de partido, é isso? Anunciou, mas assim, ele praticamente não é muito do União Brasil, né? Porque a gente viu toda a movimentação dele ano passado para fazer com que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, fosse reeleito aqui em Manaus, e lá em Parintins ele andou ao lado de Matheus Assayag, que eram candidatos contrários aos candidatos do União Brasil. Então, apesar dele estar com a sigla, ele foi ameaçado de sair do partido, ele foi ameaçado de ser expulso do partido justamente por essa traição, que ele falou que nunca foi traição, que ele seguiu o que ele já havia prometido, mas ele então fala que não faz sentido ele estar no União Brasil. Ele ainda não tem um partido para onde ele vai, não está nenhum na mira por hora, né? Mas ele vai sair do União Brasil, sim, é questão de tempo. Então a gente tem que acompanhar para saber exatamente para onde ele vai. Possibilidade que eu chuto aqui: PSD, né? De Omar Aziz, ele é extremamente próximo ali do Omar. Né? Acho difícil que ele vá pro Avante, porque a gente tem que pensar em números, né? Daqui a pouco, em 26, tem eleição de novo. O Avante é pequeno, né? E aí o Avante, sendo pequeno, não vai dar tempo de TV pra ele e tudo isso. Então acho que a chance dele ir pro PSD é gigantesca, mas pode ter outros nomes aí que façam sentido pra ele também. De qualquer maneira, a gente vai seguir acompanhando. PSD, que é um dos maiores partidos do Brasil atualmente, né? Exatamente. É isso, Cíntia Blink? Não, tenho só mais uma coisa. O Ari Moutinho Júnior. O Ari. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas. Ele foi para uma sessão esse ano, mas aí já anunciaram férias dele novamente. Yara Lins, quando leu eu quero essa escala na minha vida. Yara Lins, quando leu hoje a pauta, falou exatamente sobre essas férias. Elas vão até dia 28, mas pode estender. Vamos só lembrar que a Ari veio de uma grande férias, de um grande período afastado por questão de saúde, desde o dia que houve aquele problema entre ele e a presidente Yara. Depois ele retorna na sessão anterior. Hoje teve sessão no Tribunal de Contas, costuma ser às terças, mas por uma exceção, hoje aconteceu na quinta-feira, ele já não estava presente, foi anunciado que ele está de férias. Vou tentar ter acesso ao conselheiro para saber exatamente, né, o que... Quanto tempo? O
que a gente pode esperar, se ele retorna esse ano, mas o fato é que por agora não teremos de novo a presença de Ari Moutinho Júnior pelo tribunal. É isso, volto com mais informação para você amanhã. Não vai não, eu ia te perguntar da escala. Tem mais gente querendo trabalhar, que a gente estava conversando. Na segunda-feira tem sessão. Então eu fico, se você quer eu fico. Segunda-feira temos sessão da Assembleia Legislativa. Lembra que teve uma mudancinha ali no regimento interno? Então, isso deu para eles mais flexibilidade. Então, eles podem votar, podem decidir quando vão ter as sessões. Não ser necessariamente terça, quarta e quinta. Mas quem que pode decidir? A mesa diretora. Ou seja, aqueles 10 parlamentares ali que fazem parte da mesa diretora, eles podem decidir sim quando que vai ser a próxima sessão e pegar a gente de surpresa. Mas a gente tem que ficar de olho para saber quando que vai ter sessão ou não. Eles prometeram manter a transparência, manter a antecedência, mas vai ter que deixar o ano passar aí pra gente ver como isso vai funcionar. Hoje teve sessão e ela durou mais de 1 hora, não teve votação do dia, mas segunda-feira tem sessão e eu vou ter que virar 2 para cobrir Câmara e Assembleia, mas eu vou dar um jeito porque é tudo para vocês. Valeu, Cíntia. Até amanhã. 6h31. 18 horas. Olha só, e nesta quinta-feira a Prefeitura de Manaus, é bacana, hein? A Prefeitura de Manaus lançou o aplicativo Manaus Atende Digital, que é uma solução inovadora e disponibiliza serviços municipais de forma acessível e digital, que é a moda agora. Entre as facilidades aí para os nossos ouvintes, o aplicativo permite aí o pagamento de tributos municipais, a adesão do IPTU digital. Os contribuintes que optarem por pagar o IPTU através do aplicativo, por exemplo, podem receber, Carlão, um adicional de 2%, totalizando 12% de desconto. A gente está falando ali de um abatimento em cotas únicas. Todos os detalhes na reportagem de André Meirelles. O aplicativo vai poder ser baixado a partir deste sábado, 22 de fevereiro, nas plataformas Google Play e Apple Store. Inicialmente, o Manaus Atende Digital vai permitir aos contribuintes realizarem 2 serviços essenciais: pagamento de tributos e adesão ao IPTU digital, que vai conceder descontos de 2% aos contribuintes. Para o prefeito de Manaus, Davi Almeida, o aplicativo Manaus Atende Digital é um serviço que facilita a vida da população no pagamento de tributos e que a plataforma vai ofertar ainda mais comodidade com a oferta de novos serviços no futuro. Nós estamos aqui com esse aplicativo agilizando nossos serviços de cobrança, por exemplo, do IPTU, são 2 serviços que nós vamos oferecer nesse início. Depois nós vamos ampliar, por exemplo, todos os serviços da Prefeitura, Devisa, SEMAS, Inclube, todos nesse aplicativo nós vamos ter o acesso, você vai poder fazer de forma digital da sua casa, da palma da sua mão. E com esse aplicativo, com relação ao IPTU, nós estamos ampliando de 10% para 12% para aqueles que se cadastram através do aplicativo da Prefeitura de Manaus. Então, são serviços como esse que nós estamos ampliando para poder melhor servir a população. O aplicativo, criado pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, a SEMEF, está possibilitando a emissão rápida e fácil de guias de pagamento de qualquer tributo municipal, eliminando a necessidade de ir até as unidades fiscais do Manaus Atende. Essa ação da Prefeitura ajuda a reduzir o número de inadimplências, já que em relação ao IPTU, foram reduzidos de 50,24% de inadimplência em 2020 para 44,67% em 2024, como explica o secretário da SEMEF, Clécio Freire. É um dos elementos que a gente vem implementando para que a gente possa avançar nessa questão do combate à inadimplência e melhorar a arrecadação do sofrido IPTU. Aliado a isso, nós vamos lançar brevemente, acredito que na próxima semana ou daqui a 2 semanas, o IPTU premiado, onde quem paga em cota única terá direito aos 10% de desconto, aliado aos 2, caso a pessoa faça a opção pelo aplicativo. Então, dessa forma, a pessoa terá 12% de desconto e poderá concorrer a R$1 milhão em prêmios. O IPTU digital serve como uma opção sustentável e vantajosa, além de reduzir o uso de papel
quem aderir à nova modalidade até 30 de março deste ano vai ter um desconto extra de 2% sobre o IPTU de 2025. Depois dessa data, o desconto vai ser aplicado no ano seguinte. O subsecretário da Receita da CEMEF, Armínio Pontes, disse que o benefício é válido para o pagamento parcelado e comutativo, com um desconto de 10% concedido para pagamento em cota única de imóveis residenciais. É isso, a cota única dá 10% de desconto, né, para quem paga no dia, e o contribuinte que fizer a opção pelo carnê digital já vai receber 2% de desconto para o IPTU de 2025, tá? Mas quando ele faz a opção, ele não faz só para 2025, ele vai fazer para todos os anos. Mas para quem fizer até 30 de março, já vai poder usufruir desse benefício para o IPTU de 2025. A gente espera reduzir em 80% a emissão de carnês e os contribuintes migrem todos para o aplicativo do celular, que gera uma facilidade fantástica, tem benefício e dá desconto extra de 2% ao contribuinte, né? Outra novidade do aplicativo é que a partir de agora a Prefeitura vai emitir boletos para o pagamento de taxas e tributos municipais, substituindo os antigos documentos de arrecadação municipal que eram aceitos apenas por bancos conveniados. Com a mudança, os boletos vão poder ser pagos em qualquer agência bancária, incluindo bancos digital, garantindo mais praticidade e acessibilidade aos contribuintes. Além da modernização dos serviços tributários, foi também ampliado a faixa de isenção para o IPTU de 2025, beneficiando mais contribuintes. A CEMEF contabilizou um total de quase 508 mil imóveis tributáveis, com lançamento de mais de 691 milhões de reais. Já os imóveis isentos somos 53.641, um aumento de mais de 70% em relação ao ano anterior. Antes, a isenção era concebida apenas para imóveis com impostos equivalentes a uma unidade fiscal do município, as UFMs. Agora, esse limite dobrou para 2 UFMs, garantindo que mais cidadãos possam se beneficiar. Para ter acesso à isenção, o imóvel deve ser exclusivamente residencial. O contribuinte não pode possuir outra propriedade e seu valor não pode ultrapassar o equivalente a 1.000 UFMs, ou seja, R$ 145.370 neste ano. Outra importante iniciativa foi a ampliação da isenção por mais 5 anos para contribuintes inscritos no CadÚnico e beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6h37 e essa é para você que está no trânsito, circulando por Manaus. Vamos conferir agora as principais vias da nossa capital com o repórter André Meirelles. Trânsito. Bora lá, Carlão. Olha, as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade está mostrando nesse momento, para quem nos acompanha no YouTube, 4 pontos em Manaus. Você que nos acompanha aqui pela 100.7 FM na Zona Oeste, a Avenida do Turismo, próximo ao cemitério Parque Tarumã, tem trânsito aí fluindo com excelente fluidez. Na Zona Centro-Sul de Manaus, a Avenida Djalma Batista com a Rua Pará, tem um trânsito ali moderado, hein? Mas o trânsito está fluindo. E a Humberto Calderaro com a Rua Teresina, aqui pertinho da rádio, trânsito fluindo normalmente, mas já na Humberto Calderaro aqui tem bastante veículos na via. E na Zona Leste de Manaus, a gente vai agora para a Avenida Cosme Ferreira, que fica próximo à Feira do Coroado. Por lá tem muitos veículos na via, trânsito aí, só que o trânsito está fluindo aí bem e não tem nenhum obstáculo na via, não tem nenhum acidente registrado nesses pontos aí não, Carlão. Ok, André, obrigado. 6h39, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, que já é sexta-feira, com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, tivemos mais um dia de sol na capital amazonense, com pontos de chuvas isoladas, e a previsão para a noite será de céu nublado, mas com tempo firme.
E para amanhã, 21 de fevereiro, sexta-feira, a previsão é dia de céu nublado com pancadas de chuva leve durante a manhã e a tarde. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. E a temperatura para esta sexta-feira varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. A umidade do ar fica entre 74% e 95%. 18 horas. Olha só, é o nosso Rio Negro. Ele subiu mais 8 centímetros de ontem para hoje, levando agora o nível do rio para 23 metros e 1 centímetro acima do nível do mar. Só esse mês, o Rio Negro já subiu 84 centímetros. Ministério da Saúde e Ministério Público. Aliás, o Ministério Público Federal cobra avanço na habilitação de ambulatórios especializados à população transexual no Amazonas. O órgão se reuniu com as secretarias de saúde do estado e do município, a Procuradoria-Geral do Amazonas e representantes do movimento LGBTQIAPN+, para garantir assistência especializada e universal à população transexual no estado. A Secretaria de Saúde do Amazonas tem 60 dias para habilitar o ambulatório, revisar todos os protocolos farmacêuticos e reformular o fluxo de tratamento fora de domicílio. Vamos aos detalhes com ela, Odiné Araújo. A reunião teve como objetivo garantir que a população transexual do Amazonas receba cuidados médicos especializados. O Ministério Público Federal tomou a iniciativa devido ao atraso na criação de um ambulatório especializado para esse público na Policlínica Codajás, além de problemas com licenças e documentos necessários. Também foi abordada na reunião com as secretarias de saúde do estado e do município sobre a longa espera por cirurgias de mudança de sexo que podem levar até 10 anos e dificuldades no acesso a esses serviços. Também foi questionado sobre o fornecimento de medicamentos hormonais como testosterona e estradiol e a necessidade de melhorar o acesso a esses tratamentos para pessoas trans e travestis. O procurador da República, Igor Jordão Alves, lembrou que uma decisão do Supremo Tribunal Federal garante o direito das mulheres trans a esses tratamentos. O coordenador estadual da Aliança LGBTQIAPN+, no Amazonas, Gabriel Mota, ressalta que o ambulatório é uma reivindicação antiga que se estende desde 2018 e 8 anos depois, nada aconteceu. Desde lá, entra a gestão e passa a gestão, eles não conseguem fazer uma institucionalização a ponto de que isso seja facilitado no acesso das pessoas trans. E bem, a importância disso está relacionada com a universalidade do SUS. A população trans ela é tão digna de acessar o Serviço Único de Saúde e ter suas demandas atendidas como qualquer outra pessoa. No passado, muitas pessoas faziam esse processo de harmonização, de transição, de maneira irregular, de maneira clandestina, e isso trouxe reflexos muito ruins na vida dessas pessoas que hoje já têm seus 30, 40 anos. No final da reunião, a Secretaria de Saúde do Amazonas se comprometeu a resolver os problemas burocráticos e apresentar um novo cronograma para o ambulatório especializado dentro de 60 dias. A Secretaria também garantiu que vai revisar os protocolos para fornecer medicamentos mais adequados aos pacientes trans. Gabriel Mota, coordenador estadual da Aliança LGBTQIAPN+, ressalta que a população trans está desassistida no Amazonas, enquanto aguarda o mínimo de cuidado do Estado. Ter um acompanhamento multidisciplinar dentro de um ambulatório com profissionais capacitados para isso vai garantir uma redução de danos nesse processo de hormonização, de implantação de silicone, para evitar que o silicone industrial não seja mais uma realidade e cause problemas no corpo dessas pessoas, que a dose de hormônio não afete com efeitos colaterais o organismo dessas pessoas. E é de extrema necessidade que a gente não perca mais tempo nesse
processo, né? O Ministério Público Federal vai continuar monitorando o progresso e pode tomar medidas legais caso os prazos não sejam cumpridos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, em um caso inusitado em Manaus, o corpo de um idoso de 62 anos caiu do telhado de uma casa durante o resgate realizado pelo Corpo de Bombeiros. Isso aconteceu na tarde de ontem, lá no bairro Educandos, que fica na zona sul de Manaus, Nathalie. Então, Carlão, o corpo desse homem que teria sofrido ali uma parada cardiorrespiratória, possivelmente causada por um choque elétrico durante a limpeza da calha, despencou. Foi um incidente que infelizmente ganhou inclusive as redes sociais, enquanto a equipe tentava socorrê-lo, como explica a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Nathalie, Carlão. Boa noite para você que está nos escutando aqui na Mix. E agora nós vamos ter uma notícia trágica para compartilhar com vocês. Na tarde de ontem, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para o resgate de um idoso, identificado como Leandro Bruno Henrique, de 62 anos, que, segundo testemunhas, foi desentupir a calha do telhado de sua casa e acabou sendo eletrocutado e teve uma parada cardiorrespiratória. Na hora da tragédia, os bombeiros foram chamados, mas o que aconteceu durante esse resgate foi que a equipe que estava realizando o trabalho, por um descuido, deixou o corpo do idoso cair de 3 metros de altura. Mas, conforme informado pela Corporação de Bombeiros, o idoso já não apresentava sinais vitais e parecia já estar sem vida antes da queda, o que foi confirmado pelo Instituto Médico Legal ontem às 19 horas. A cena trágica viralizou nas redes sociais desta quarta-feira. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros do Amazonas informou que um procedimento administrativo foi aberto para investigar o caso e verificar se houve alguma culpa por parte da equipe que realizou o resgate. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 46 minutos. Olha só, atenção, você que é motorista e também pedestre. É para vocês aí, ó. Neste domingo, agora dia 23, um novo semáforo, atenção, será ativado no cruzamento da Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, que é a antiga Paraíba, com a Avenida Belo Horizonte, certo? Ali embaixo. Esse ponto sempre foi um desafio para quem passa por ali e é difícil ali mesmo. Mas agora a sinalização promete trazer um trânsito mais organizado aí, será? Pois é, um desafio e tanto para as nossas autoridades de trânsito. E olha, Carlão, em meio a tudo isso, tem um detalhe importante para os nossos ouvintes que estão no carro agora pensando como é que vai funcionar tudo isso. Será que vai dar certo? Pois é, segundo as autoridades de trânsito, o tempo do semáforo será ajustado para dar prioridade ao fluxo da Humberto Calderaro, ou seja, para dar, né, mais fluidez ao fluxo na Paraíba. Enquanto a retenção será maior já na Belo Horizonte. Para a gente entender melhor como é que vai funcionar essa mudança e quais são os impactos de tudo isso, a gente volta a conversar ao vivo com o nosso repórter André Meirelles, que já está aqui nos nossos estúdios. André, essas mudanças começam a partir de sábado? Começam já no domingo, dia 23, de fevereiro. Domingo, dia 23 de fevereiro, esse novo semáforo, ele vai ser ativado aí nesse cruzamento, como você falou, né, Nathalie, na Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, com a Avenida Belo Horizonte, né? Um ponto aí que há anos estava apresentando dificuldades para motoristas e pedestres. Motoristas esses que a gente fala, quem está ali, quem trafega, né, todos os dias diariamente pela Belo Horizonte, encontra dificuldades para ter espaço ao passar por aqui, porque na Avenida Humberto Calderaro fecha o semáforo e entra ali o pessoal que está vindo da André Araújo, que dobra aqui à direita no sentido ali do Shopping Manauara, no sentido Parque 10. Mas ali é uma descida, né? Uma descida. Só que vai ter, Carlão, ali como aqui o IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, explicou que esses semáforos ali, eles vão estar garantindo aí com que o tempo do semáforo possa aí não comprometer as pessoas que tá sem
sem visibilidade, vai seguir direto ali, principalmente pela Humberto Calderaro. Quando você vem, que você desce ali, se tiver um carro parado ali, você bate, é difícil. Exatamente. Ali. Inclusive já teve um sinal ali um tempo atrás e não deu certo. Não deu certo, Não deu justamente por isso. Fechou então a Humberto Calderaro, lá continua aberto o semáforo para que quem tá sem visibilidade possa continuar até que dê tempo desse semáforo ser fechado, né? Para que não haja problema de visibilidade. Então, olha, a principal mudança que a gente vai falar aqui vai ser no semáforo, que vai priorizar esse fluxo da Avenida Humberto Calderaro, dando mais tempo, enquanto a retenção vai ficar para Belo Horizonte, ou seja, vai ter o tempo aí de quem estiver trafegando pela Belo Horizonte esperar o semáforo, tanto da André Araújo, para quem dobra ali, quem vai descer ali sentido Parque 10, quanto quem também vem da Humberto Calderaro. Então a gente vai ouvir o vice-prefeito aqui de Manaus, que também é secretário de obras, Renato Júnior, que ele vai explicar mais pra gente como é que funciona aí também o objetivo desse semáforo. Vamos acompanhar. As pessoas que tentam cruzar a Paraíba, os condutores que vêm da Belo Horizonte que tentam cruzar a Paraíba não conseguiam ou com muita dificuldade, causando muitos acidentes todos os dias. A partir de domingo, agora, nós iremos ligar o semáforo que já foi instalado para garantir a segurança dos condutores e dos pedestres, porque agora nós teremos uma faixa de pedestre aqui para que os pedestres que acessam o shopping e os outros centros comerciais possam realmente ter a segurança no trânsito. Com certeza, com essa intervenção, a gente vai melhorar e muito o trânsito e garantir a segurança do condutor e do pedestre. 18 horas. Tá, então, Carlão Natali, a gente conferiu a fala do vice-prefeito de Manaus, que também é secretário de obras, Renato Júnior, falando aí sobre esse novo semáforo que vai ser colocado aqui na Avenida Humberto Calderaro, nesse cruzamento aqui também com a Belo Horizonte, né? E aí já foi colocado também a faixa de pedestre, porque também aqueles pedestres que saem correndo ali no meio da rua, que não conseguem atravessar. Agora também ganharam uma faixa de pedestre. E aí vai ser feito também, Carlão, durante aí, logo no começo, não vai ser só colocado o semáforo e deixado por isso, não. Vai continuar ali os agentes que vão continuar orientando os motoristas que vêm, tanto da Humberto Calderaro quanto da André Araújo. Legal. Falou, valeu André, 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção, agora é uma boa notícia para quem está de olho no mercado de trabalho. Em 2024, o Brasil registrou a menor taxa de desemprego da história, apenas 6,6%. E olha só, um levantamento da Firjan revelou quais são as profissões com os maiores salários iniciais no país. E adivinha só, quem está no topo dessa lista são os engenheiros, Nathalie. Os engenheiros de computação. Olha só, para você que está pensando aí, vou fazer uma graduação, não sei o que fazer, aí fica a dica, viu? Os engenheiros de computação lideram aí com um salário médio inicial para fazer inveja, viu, Carlão? De R$ 13.794. Na sequência, vem ali os engenheiros de Minas, que já iniciam no mercado de trabalho com um salário de R$ 13.055. E aí, em terceiro lugar, os engenheiros químicos, que começam ali ganhando a bagatela de R$ 11.181. Mas não são só eles que estão faturando bem, não, viu? Outra profissão que aparece ali no topo da lista são os médicos clínicos, pesquisadores de engenharia e tecnologia, além dos geólogos, oceanógrafos, e também eles aparecem ali entre os mais bem pagos no início da carreira, Carlão. É legal, tem um dado curioso aqui, Nathalie, para os nossos ouvintes. Olha só, o setor criativo também está em alta. Atenção aí, diretores de espetáculos, por exemplo, estão aí no ranking ganhando em média R$ 11.716, isso logo de cara, logo de entrada, no início de carreira. E é claro que nem tudo são só flores. A Firjan alerta que muitas empresas estão com dificuldades para reter talentos, já que 36% dos desligamentos são por demissão voluntária. Ou seja, o desafio agora não é só contratar, mas manter os profissionais qualificados sempre ali por perto. 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, durante o período chuvoso, a Defesa Civil reforça a importância dos alertas e desastres que são enviados por mensagens no celular. Uma boa. Carlão, e nos últimos dias, a nossa capital está em estado de alerta.
As chuvas intensas têm atingido não somente Manaus, mas todo o estado do Amazonas, e é justamente nesses momentos que os alertas se tornam ainda mais importantes, principalmente para quem mora ali em áreas de risco. Eu tô falando daquelas pessoas que moram em áreas de igarapé, em barrancos. E aí, pra gente entender melhor essa situação de como é que funcionam essas mensagens, vamos ouvir todos os detalhes agora na reportagem de Vanessa Lima. No Amazonas, o período chuvoso acontece entre os meses de novembro e maio. Durante esse período, a região enfrenta um aumento significativo no volume de precipitação, o que pode causar alagamentos, enchentes e até deslizamentos de terra. A Defesa Civil do Estado reforça a importância do serviço gratuito de SMS e WhatsApp, que alerta a população sobre possíveis desastres naturais. Segundo a meteorologista da Defesa Civil, Lenise Souza, o serviço mantém a população mais atenta às condições climáticas. Receber esses alertas via SMS, basta se cadastrar mandando uma mensagem para o número 40199. No corpo da mensagem você coloca o CEP da sua rua. Você pode receber esse alerta também via WhatsApp. É só salvar o número DDD 61 2034 4611. Manda um oi para esse número no WhatsApp e siga as orientações para o cadastro. O envio dos alertas é feito a partir da observação pelo Centro de Monitoramento e Alerta de Eventos Adversos Naturais Meteorológicos, Geológicos e Hidrológicos que possam causar danos e prejuízos à população. Os alertas são enviados por meio da interface de divulgação de alertas públicos, em articulação com órgãos e entidades estaduais, distritais e municipais da Defesa Civil, como explica a especialista. A Defesa Civil do Amazonas, através do seu Centro de Monitoramento e Alerta, acompanha os principais eventos hidrológicos e meteorológicos que acometem o estado do Amazonas, com isso enviando avisos e alertas à população, referentes ao risco de deslizamento, chuvas intensas, entre outros. Além de enviar informações diretamente para a população, ao identificar áreas vulneráveis e antecipar possíveis ameaças, as autoridades podem implementar medidas para mitigar os riscos. Vanessa Lima, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, Detran Amazonas flagra caminhões em condições precárias e motoristas de amarelinho sem habilitação. Detalhes agora com André Meirelles. Com você, André. Os órgãos de trânsito municipal e estadual realizaram nesta quarta-feira a Operação Carga Pesada. O Detran, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, e o IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, fiscalizaram veículos de grande porte. A ação ocorreu em diversos pontos das zonas leste e sul de Manaus. O Detran autuou os transportes alternativos conhecidos como amarelinhos por diversas irregularidades, como mau estado de conservação dos pneus, cor do veículo adulterada, placa sem lacre de segurança, motoristas utilizando os calçados inadequados e sem uso do cinto de segurança. Houve a autuação de um motorista de amarelinho que estava com a CNH suspensa e também estava portando drogas. Segundo o Detran, ao consultar o sistema, foi verificado que o motorista em questão, de 29 anos, perdeu a habilitação em decorrência de crime de trânsito ocorrido em 2022, um homicídio culposo, além de uma prisão temporária por tráfico de drogas e roubo. Outro motorista de amarelinho também foi autuado por não possuir CNH e por tentar alegrar que não conduzia o veículo no momento da operação. O diretor-presidente do Detran no Amazonas, Davi Fernandes, disse que o objetivo da operação é diminuir os índices de acidentes. Nós vamos exigir que seja feito o que a lei determina, que ande de forma correta, com os veículos com o pneu em bom estado de conservação, com o lacre da carga sem estar violado, a carga presa ao veículo, o condutor com habilitação com categoria correta. Isso tudo será avaliado nas fiscalizações e quem for pego irregular será removido ao parqueamento. Durante a fiscalização na Avenida Rodrigo Otávio, 282 veículos de grande porte foram abordados, resultando em 57 autuações e na remoção de 10 caminhões por irregularidades, como pneus carecas, licenciamento atrasado e motoristas sem a Carteira Nacional de Habilitação.
O diretor de operações do IMU, Stanley Ventilari, explicou que a escolha da Avenida Rodrigo Otávio, local da fiscalização, é por causa da intensa circulação de veículos pesados na região, devido à proximidade com portos e terminais de carga. Então, o grande objetivo das nossas operações é melhorar a segurança viária com relação a caminhões e carretas e evitar que acidentes envolvendo vítimas fatais possam ocorrer novamente. Ventilari também falou dos problemas mais comuns encontrados durante a operação. Ainda percebemos muitos veículos, caminhões e carretas andando com pneu totalmente desgastado, com péssima condição de conservação, assim como os veículos sem a documentação está legalizada, com licenciamento atrasado, e por incrível que pareça, ainda encontramos vários condutores sem possuir a CNH e também com a categoria que não é permitido dirigir um veículo de grande porte. Veículo pesado que apresentar risco pode ser denunciado pelos canais oficiais do IMU, como explica Stanley Ventilari. Você deve entrar em contato com o IMMU através do 0800 092 1188, informar a localização aonde o caminhão está trafegando e nós enviaremos um motociclista para tentar realmente ir de encontro a esse veículo e paralisá-lo em algum lugar para que a gente evite maiores tragédias. A operação Carga Pesada entre janeiro e fevereiro deste ano fez mais de 730 abordagens, que resultaram em 182 autuações, além de 37 veículos, caminhões e carretas removidos para o parqueamento. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um flagrante alarmante no trânsito de Manaus. Uma simples blitz do Detran Amazonas revelou um cenário chocante sobre a segurança no trânsito da cidade. Na tarde de terça-feira, fiscais se depararam com mais uma cena do cotidiano caótico das ruas manauaras. Veículos irregulares, infrações e imprudências rotineiras. Mas entre essas ocorrências já preocupantes, um caso inacreditável escancarou a gravidade do problema. Um motorista dos amarelinhos, que transporta centenas de passageiros diariamente, foi flagrado dirigindo com a carteira de habilitação suspensa e portando entorpecentes. O mais assustador, ele perdeu o direito de dirigir após um crime de trânsito em 2022, um homicídio culposo, possivelmente por atropelamento. Além disso, já havia sido preso por tráfico de drogas e roubo. Um criminoso ao volante de um transporte coletivo. Esse episódio reforça a necessidade urgente de fiscalização rigorosa e permanente. Permitir que motoristas com históricos criminosos sigam circulando livremente e colocar vidas em risco todos os dias não pode. É preciso intensificar as ações para tirar das ruas quem representa uma ameaça real à segurança da população. 18 horas. 71 Nathalie, ouvintes, boa noite e até amanhã. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.